o jogo, pra mim, este jogo, o jogo passado, consolida o Estevão. Se tem um cara ali, hoje é o Estevão. Hoje. Fala, torcida do Palmeiras, chegando aqui com mais um corte, meus amigos. Terminou agora. Brasil 1, Tunísia também 1. Estevão brilhou, meus amigos. Fez gol de pênalti, chamou a responsabilidade, mas o Paquetá fez o favor de errar o pênalti aí e apagou um pouco da atuação brilhante do Estevão com a amarelinha. Vamos dar uma olhada no que os comentaristas falaram da última atuação da seleção brasileira no ano de 2025. Agora só teremos data FIFA em 2026. Vamos lá conferir o que a mídia esportiva falou aí da atuação do Brasil e também conferir eles rasgando elogios aí à base do Verdão, Estevão representando, não é mesmo? Deixa o seu like, se inscreva se gosta desse tipo de conteúdo, mas agora, simbora pro vídeo. Estamos de volta, um teste do Brasil, daqueles... Meu amigo Paulo Calçade, na época que as provas eram corridas com caneta azul e caneta vermelha, tem um pouco dos dois neste confronto contra a Tunísia. Como é que você acompanhou esse 1-1 brasileiro? Vai ver que é por isso que eu gosto tanto de vermelho. Me acostumei. Não é fácil encontrar um azul, né? Mas não é o caso de Jean Oddi. Mas, cara, assim, para quem acha que um mundo ideal deve ser construído, né? Sempre a seleção, um mundo ideal, massacrando todo mundo, talvez foi decepcionante. Eu vejo pelo lado positivo. É melhor você conhecer os problemas para tentar resolvê-los do que conhecer na Copa do Mundo. É diferente do Senegal, uma seleção que atacou de uma outra forma, que jogou com uma postura de um time que quer te enfrentar também e quer ganhar de você. A Tunísia foi um time mais reativo. Eu vou esperar com uma linha de 5 e vou ver o que acontece. Aí que o Brasil se complicou, porque a nossa forma de jogar está muito bem definida. É um 4, eu vejo para mim, é um 4-2-4. Por mais variações que tenha, o Matheus Cunha volta, você tem 4 atacantes. Você não tem caras assim... O Matheus Cunha é mais meia ou mais atacante? Para mim, ele é mais atacante do que meia. Né? Se tivesse um meia, se fosse um Paquetá, seria diferente. Então, tá bom, nós temos esse formato. No caso de hoje, com laterais e não um zagueiro pela lateral, embora eu acho que o Brasil vai jogar a Copa com zagueiro, ainda mais depois de hoje. Hoje reforça a importância de jogar com zagueiro. Né? No dia que você tiver Nico Williams ali... Lamine Yamal do outro lado, Dembélé, esses caras, é melhor você ter um zagueiro do que ter um lateral que vai tomar um amarelo com 10, 15 minutos de jogo. Então, isso é um ponto que eu acho que o Ancelotti, para ir na cabeça dele, isso está definido. E se olha, pega a escalação, você vê laterais, a zaga com Militão e Marquinhos. O Militão estava ali porque o Gabriel Magalhães saiu, talvez poderia um deles no banco ou jogar com o Militão. E o meio de campo, o mesmo meio de campo, o ataque, o mesmo ataque. Então, o formato na cabeça do Ancelotti está definido. A questão é desenvolver o formato. E aí que entra o jogo de hoje. Hoje era uma linha de 5 e ninguém para empurrar a linha. Você olhava assim, você olhava os 5 sem ninguém. Aí que ele faz a troca para o segundo tempo. Você pode empurrar a linha com um atacante, prender os 2 zagueiros e prender 2 caras nas laterais, você vai empurrando a linha. O Brasil tem o Estevão, o Vinícius e Rodrigo, eu acho que eles precisam se entender melhor ainda. Em alguns momentos, com 2, o lado ficou vazio. Isso aí não pode. E tentando se associar, mas não conseguiu jogar em profundidade. Se tem uma linha de 5, ou você vai por cima ou você vai por baixo. Mas atacando sempre a profundidade, que é as costas da linha. E o Brasil ficou distante. Aí quando vem Vitor Roque, ele vai para onde fica Vitor Roque? Nos 2 zagueiros. Ali, tentando empurrar. Mas também não foi nada brilhante. Porque uma coisa é você olhar para o Vitor Roque sozinho, a outra é o Vitor Roque como parte de um quarteto, que não foi bem. Nem com o primeiro tempo, nem no segundo. Acho que poderia ter ido melhor. E o jogo, para mim, este jogo, o jogo passado, consolida o Estevão. Se tem um cara ali, hoje é o Estevão. Hoje. Hoje... janeiro não sei, fevereiro não sei, março tal. Se fosse amanhã a Copa, o Ancelotti olharia para o Estevão e falar assim, esse cara pode resolver muitos problemas. Mas é isso, cara. Poderia ter vencido com um gol de pênalti desperdiçado pelo Paquetá, mas o importante é entender os problemas e como resolvê-los. E hoje é um jogo que vai mexer com a cabeça do Ancelotti. Jean Oddi.
Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, né? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite para todos. Boa noite. Sinceramente, a gente vê muito do que o Calçade falou já olhando em rede social, porque aí já fica aquela que porcaria, essa seleção, isso, aquilo e tal. Eu não vejo nenhum motivo para drama e nem grandes preocupações. Aliás, se tem uma preocupação que a gente tem que ter é em relação à condição física do Militão. Torcer para que não seja nada de mais sério, porque ele está jogando num altíssimo nível, ele é peça importante para a seleção e vamos torcer para que não tenha sido nada de sério que o tirou de campo na partida de hoje. De resto, eu acho que são dificuldades que podem aparecer eventualmente. Essa dificuldade de enfrentar uma linha de 5 é uma dificuldade que grandes times do futebol mundial enfrentam, não só as seleções, não só a seleção brasileira. Faltou sim encontrar alternativas para enfrentar essa linha de 5 em alguns momentos do jogo. Faltou, acho que faltou. Mas também é aquele típico jogo que se um jogador acerta a quebra dessa linha, consegue fazer um segundo gol, um terceiro gol, tal, ninguém estava falando absolutamente nada. E o Brasil tem jogadores com essa capacidade. Acho que hoje, de fato, o Brasil foi aquém do que, principalmente do que a gente viu contra o Senegal, mas ainda assim foi uma seleção que teve mais de 70% de posse de bola, que finalizou 22, 23 vezes, que foi bem melhor em alguns momentos do jogo, né? Acho que especialmente na segunda metade do primeiro tempo, ali acho que a gente viu o Brasil que a gente está mais acostumado a ver. O segundo tempo achei mais fraco realmente, e mesmo as mudanças, né? Muitas vezes a gente espera que as trocas acabem surtindo um efeito. Eu acho que ali na segunda leva de trocas, quando talvez a gente pudesse até esperar isso, o Brasil sofreu até mais. E isso é um motivo de preocupação, me parece, pelo que a gente falava ontem, né? A gente falava ontem da dupla de volantes absolutamente consolidada e como titular da Copa, certamente, né? Casemiro e Bruno Guimarães. E no momento que eles saem, eu achei que a seleção deu uma caída, mais uma vez, a partir dali, dependendo muito do Estevão, né? Que também ontem a gente falava. Né? Lembra do tema que você soltou? Pô, a gente pode chegar na Copa do Mundo com o Estevão sendo o grande jogador da seleção brasileira? É engraçado que se for ver os comentários neste momento, eles estão todos nessa linha. Sim. Acho precipitado dizer... Acho até ruim. É ruim, e não pode ser assim, e essa responsabilidade não tem que ser jogada nele. Mas, obviamente, o que ele fez hoje nos 90 minutos o coloca, pelo menos nesse jogo, como protagonista da equipe. Quando eu digo que é ruim, eu vou ser aquele cara que puxa a campanha, não do debate Estevão tá jogando mal, mas tipo, vamos esquecer o Estevão, deixa ele lá, tem gente na linha de frente para tomar uma pancada antes, porque precisa disso, muito cedo, mas que ele tá jogando muito bem, tá, Pedro? Quero te ouvir desse 1-1. Tudo bem, mano? Tudo bem? Abraço a você, Calçade, Vitor, Jean, fã do esporte com a gente. Mas não tem como não falar. E acho que vai além do pênalti que ele cobrou, do gol do outro jogo. Mas num momento ali de muita dificuldade, achei até o Brasil... É claro que você tem jogadores como Danilo, Vitor Roque e Fabinho, que nem vinham participando da rotina de seleção nos últimos meses. Eu me arrisco a dizer que o time do segundo tempo nem sequer treinou junto nesses últimos dias, porque era muito mais na preparação para o jogo contra o Senegal, uma manutenção ali de uma carga bem pequena para o jogo de hoje. Então, essa formação do segundo tempo, que precisava dar uma resposta, nem treinou junto. E você vai falar muito do Estevão, porque dentro da pouca organização, o que tinha era uma vontade do Estevão de minimamente pela qualidade, o tal do cara que poderia arranjar um drible, quebrar uma linha. Agora, o Calçade já falou esse debate que vai nortear a gente talvez daqui até março sobre como enfrentar a linha de 5. O Jean também já passei um pouco por isso, só que me preocupou também o momento da seleção defensiva. A seleção na transição sofrendo, porque tem uma dinâmica muito clara contra o Senegal. A seleção, quando roubava para criar rápido, para acelerar, foi bem contra o Senegal. A tônica do jogo era essa. E hoje, quando tinha que ter a bola para criar, não foi bem. Mas quando perdia a bola para se defender, também não ia bem. Então, assim, isso eu acho que é uma preocupação. Não só pelo lance do gol, fica muito explícito ali, o passe do Bruno sai um pouco errado, o domínio do Wesley é errado, a transição é errada, tem um jogador cobrindo, o Casemiro perde na corrida, não tem ninguém olhando por ali, e não foi a única vez. A Tunísia, de segundo tempo, também, quando o Brasil se desorganizava lá na frente e a Tunísia saía em velocidade, o Brasil, sabe, uma transição defensiva ruim também, que eu acho que isso não pode ficar só na leitura da como atacar a linha de 5, como se defender também em alguns momentos que o Brasil não foi bem hoje. E quando a Tunísia teve a bola em alguns poucos momentos, porque o Brasil teve muito mais a bola, um Brasil também que hoje, não sei se muito pelo ímpeto de querer resolver, os jogadores que tinham baixar não baixavam tão bem.
E aí fica algo que já descoordena tudo, né? Se você não começa marcando bem, alguém tem que sair para compensar, vai ficar um buraco, alguém tem que sair para compensar, Efeito dominó. fica um buraco, exatamente, um efeito dominó. E achei isso do Brasil hoje. Me preocupou até mais do que o momento com bola, que eu tô com o Calçade. Hoje apareceu o erro, deve aparecer mais no jogo contra a França, deve aparecer mais no jogo contra a Croácia, e temos até junho para tentar pensar em como ajustar. Agora, o momento sem bola também vai ter que ser falado, porque isso talvez eu não esperasse que fosse sofrer tanto. Então, esse efeito dominó que o Birner cita, eu acho que acabou estourando demais. Era a Tunísia, fosse uma seleção de um pouquinho mais de qualidade, o Brasil poderia ter sofrido um pouco mais hoje também, Mota. Boa noite, Birner, né? Tudo bem, Mota? Boa noite a você, Pedro, Calçade, Jean, os fãs das fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que você disse, Calçade. Eu achei o amistoso muito positivo. Sim. Por tudo que aconteceu. Então, por exemplo, a gente tem algumas constatações. O segundo goleiro vai ser uma dificuldade para o Ancelotti. Olhando os dois amistosos. Segundo ou terceiro? O terceiro é o Eu acho que é Hugo. mais fácil arranjar o O terceiro é o Hugo para pegar pênalti. E eu não duvido que nos treinamentos, se os goleiros que são os substitutos imediatos do Alisson continuarem nesse nível, ele vire segundo durante a Copa. Por que você está falando terceiro, Hugo? Quem que você está tirando da segunda? Um dos dois. Bento ou Ederson, o Hugo vai para pegar pênalti e Alisson titular. Você acha que o Hugo vai de qualquer... Eu acho que vai para pegar Você pênalti. não acha que Ederson e... Não, e vai só um Bento- deles. Eu Vai acho só um que é o deles. Alisson titular, o Ancelotti fala que quer ter um terceiro cara para pegar pênalti, agora essa segunda vaga que não clareia. Então, Essa é uma mas das dúvidas. Não, mas só assim, porque eu acho que o Hugo pode muito bem não ir para a Copa do Mundo. Vai outro para pegar pênalti, nem que ele leve o Cássio. Qualquer jogador para dar um exemplo. Tá? E eu Final acho do que tem jogo que ir. e o goleiro aquecendo. Eu acho que tem que ir, tá? Eu concordo com o Ancelotti se ele fizer isso. As laterais, para mim, elas deixaram cada vez mais convicção. Que o Militão joga de lateral. Não, isso era uma coisa que ia acabar Desculpa te acontecendo. interrompendo. Não tem problema nenhum. Estamos aqui justamente É que eu para trocar. achei que vinha essa frase. E mais do que isso, talvez um zagueiro na esquerda. Para mim, se nada for resolvido e o Brasil, por exemplo, tiver uma estreia difícil em Copa do Mundo, o Brasil não vai jogar com o lateral mais ofensivo. Sendo muito otimista, o Alex se estiver bem. Que faz ambas as coisas, não apoia no nível tão alto, mas tem noção de como marcar e apoiar, né? E eu sempre levo muito em conta a Copa do Mundo. Outra coisa, o quarteto de frente, é normal que ele não atue bem sempre. Se alguém acha que porque fez algum jogo bom vai ser assim até o final da vida... Alguns, cara, né? Alguns jogos bons... Nem a Argentina, campeã do mundo, jogou a Copa inteira bem. Ao contrário, jogou uma porta da Copa mal e se não fosse alguns pelos ali que apareceram... não teria vencido, mas faz parte do futebol, né? Não é só com a Argentina, já aconteceu, inclusive com o Brasil em Copa do Mundo. Mas voltando, 78 apareceu tanta coisa. Não, ali foi... ali deixa pra lá. A Copa do Videla. Outra coisa que pra mim pega muito na seleção brasileira, onde o Rafinha vai entrar e se vai entrar. E se uma atuação como essa, do quarteto abaixo, aumenta a chance do Rafinha jogar, porque Calçade falava no linha de ontem sobre a possibilidade de ele jogar no lugar do Rodrigo. Porque o Vini Júnior, na verdade, é um segundo atacante por dentro e só ele faz isso, desses jogadores. Né? Então o Vini tem mais pela falta de alguém com a característica para jogar mais por dentro, como do lado do centroavante, entre aspas. Só ele faz isso. O Rodrigo é mais construtor, meio que o Rafinha tem mais pressão, mais intensidade. E o Estevão, para mim, ele é o extra classe, e a não ser que tenha uma lesão, ou que a cabeça não pire, ou que a Copa do Mundo pese muito, ele vai jogar. Ele é o melhor finalizador da seleção brasileira. E tem uma coisa muito emblemática. Essa, para mim, é muito emblemática. O Ancelotti coloca no amistoso o seu jogador mais jovem do elenco para bater o pênalti. Isso é uma coisa muito rara. Eu falei ainda falei pro Bene, sendo que no Real Madrid o Vinícius pega a bola do Mbappé para bater. Ou seja, o técnico das duas Ligas dos Campeões vencidas pelo Vini Júnior, com gols dele em ambas, escolhe outro jogador para bater o pênalti. Que bateu bem pra caramba. Bateu muito bem o pênalti. Não quer dizer que não possa errar. Então, eu acho que todos esses problemas, essas, não conclusões, mas essas tendências fortes das laterais, a dificuldade do goleiro, a obviedade de que o Militão é muito mais lateral do que zagueiro na dupla, tudo isso vai reforçando a hipótese do Ancelotti chegar com o melhor time possível na Copa do Mundo. Então foi positivo amistoso. E ele deixou muito claro na administração do jogo hoje, onde ele tem dúvida, onde está em disputa, onde ele tem certeza. Porque é o seguinte, agora que ele coloca... Ele poderia ter colocado o Paquetá como terceiro jogador no meio de campo. Ele vem, ele troca a dupla. Ele precisa de uma dupla. Ele sabe que
É quase um milagre você iniciar a Copa com Casimiro e Bruno Guimarães e terminar sem trocá-los por nenhum minuto. Tinha o Andrei nessa data FIFA, fazendo essa montação. O Jean falava sobre o segundo tempo abaixo. Ainda bem, porque as trocas do Ancelotti não foram as trocas para você ganhar o jogo. Exatamente, foi para observar. Acho que isso é. Ele largou o jogo. Mas ele tem que largar, porque tem que preparar a seleção. Ganhar de um... É isso. Porque o pênalti podia ter entrado, a bola do Estevão no final foi na trave. Só que ele não tá, como esteve o Dorival durante todo o trabalho dele pós-Copa América, que a todo segundo jogo da data FIFA ele precisava vencer para salvar o emprego. Exato. Vencer para salvar o emprego. O Ancelotti não. O Ancelotti entrou pro segundo tempo e falou: o que eu pensei no primeiro tempo, o sábado deu certo, o que eu pensei pro segundo tempo, primeiro tempo, hoje não deu. O que eu preciso do segundo tempo? Se for 1-1, se for 2-1 a favor, 2-1 contra, eu preciso olhar o Danilo, eu preciso olhar qual vai ser minha dupla de volante, eu preciso ver quem é que vem ali pela beirada. Na vaga do Testou mas não tem que ser no final, o Estevão terminou por dentro. Sim. Porque tinha Luiz Henrique. O Luiz para ter esse Estevão por dentro, eu acho que é muito disso. O Paquetá, como vocês sinalizaram, não como um meia, o cara central desse triângulo. Então, acho que tem muito isso que o Vitor sinaliza. Lembrando que a Tunísia é um time com 10 jogos na eliminatória, 9 vitórias, um empate, 22 gols feitos, nenhum gol sofrido. Na última Copa do Mundo, obviamente outro momento, não exatamente essa seleção, jogou 3 partidas, tomou um gol. Ou seja, a Tunísia... Não, dentro... Oi? Ganhou da França. Ganhou ou empatou com a França? Ganhou da França? Última rodada. Ganhou da Acho que França. a França estava classificada, né? E lembrando que jogando em Lille, onde há muitos tunisianos, uma arquibancada a favor, e o jogo contra o Brasil sempre tem um peso muito maior do que simplesmente um amistoso. Para a Tunísia é um jogo histórico, para o Brasil é só um jogo de preparação. Então a gente tem que considerar tudo isso na hora de avaliar o desempenho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente tem essa tarja sobre o Estevão, né, de cravar o Calçade passou por essa coisa das certezas, das dúvidas, de quem andou para frente e tal. Como eu faço muito Sport Center, a gente faz aqueles roteiros mais blocados. Eu me lembro do começo do Ancelotti de ter o debate Luiz Henrique e Estevão e tudo mais. Bem lembrado. E o Luiz Henrique jogando bem na seleção e tal. O fato dele ter jogado e a cobrança de pênalti... Para mim, a cobrança de pênalti não é pouca coisa. Assim, tudo bem, né? Pode ser um bom batedor, às vezes o melhor batedor não precisa... É emblemático da confiança no cara. Exato. Hoje dá para dizer Estevão é titular do quarteto, que tem essa mobilidade entre eles. A gente falou isso ontem. Você lembra que a gente falou isso ontem? Acho que fomos unânimes em dizer que o Estevão era titular da seleção brasileira ontem. Imagina hoje, depois de um jogo em que ele é disparado o melhor da seleção. Acho que não tem muita dúvida que ele vai ser o titular da seleção, como disse o Calçade, claro, contanto que nada aconteça. E eu acho que a escolha do Estevão para bater o pênalti diz muito sobre isso. Porque é claro que é uma escolha técnica. Na hora que você diz o Estevão vai bater o pênalti, você está dizendo que ele vai bater o pênalti porque ele, tecnicamente, deve ser aquele que tem batido melhor. Agora, ao mesmo tempo, é uma demonstração de que o Ancelotti fala... O fato desse moleque ter 18 anos não conta absolutamente nada. Para ele, isso não faz diferença. Então, acho que a única coisa que a gente poderia discutir em relação a uma eventual titularidade do Estevão na seleção brasileira é a juventude, é a inexperiência, é a cabeça, é ele poder sentir. Eu acho que no momento em que o Ancelotti diz que ele vai bater o pênalti... Tá muito claro que isso não é uma questão, que isso não é um problema. E faz parte da preparação dele. E faz muito, e para mim passa muito pelo Ancelotti. O primeiro jogo do Ancelotti, que ele pouco tinha treino para dar, era 1 ou 2, que é a estreia dele em Guayaquil. Sim. No primeiro treino ele já coloca o Estevão titular. No primeiro treino. Aí era uma movimentação assim, de 20, 15 minutos, ele já coloca. No primeiro jogo, Estevão titular. E ele vai dando essa confiança. É o Estevão que resolve. E isso vai se refletindo. Hoje, e ele não decepciona. Não. E se tem um cara que hoje você pega e fala... Se olha para o segundo tempo, podia ter uma combinação, um vacilo da Tunísia dando campo para o Vini ali, mas de onde mais poderia sair alguma coisa era de um Estevão que está, desde o jogo contra o Senegal, pegando, tentando, e batendo, e finalizando. Ele precisa de uma bola para fazer um gol contra o Senegal. Vinícius teve uma, teve duas, Rodrigo hoje teve uma, teve duas. O Cunha teve uma bola, o Casimiro chegou a finalizar, depois fez um gol. Ele não, ele está precisando de pouco e me parece muito à vontade. O treinador, do tamanho que é, deu confiança a ele. A bola dele está entrando. Ele não tem mais essa coisa de ser estranho em seleção. Ele é artilheiro da Ancelotti, né? Ele tem 4 gols na Ancelotti. 5. Ele é artilheiro, 5 agora. 5. E é o grande nome lá do Casimiro
pra mim. É a torcida do Verdão, como tá brilhando o Estevão, né? Se por um lado aí a seleção tem várias decepções, uma das grandes notícias, sem dúvida, para essa Copa do Mundo vai ser o Estevão. Então, olha o que o técnico da Tunísia aí antes do jogo falou do homem, hein? O técnico da Tunísia diz que Estevão é novo gênio do futebol e projeta até bola de ouro. Não há muitos jogadores deste nível. Aí, meus amigos, depois de ser muito elogiado por Carlo Ancelotti, Estevão também ganhou destaque através das palavras de Semi Trabelsi, técnico da Tunísia, adversária do Brasil, né, que foi o jogo aí agora nessa terça-feira, que o Brasil acabou empatando, mas, né, o Estevão até tentou, até uma bola na trave no final ali rolou. Em exclusiva a ESPN, ex-jogador tunisiano que por muitos anos defendeu a seleção africana, chamou a joia revelada pelo Palmeiras de gênio do futebol e projetou até bola de ouro no futuro. Acho que ele é um novo gênio do futebol, que está surgindo muito jovem, penso que está fazendo muito bem e é um jogador do qual se pode esperar que nos próximos anos esteja entre os grandes, entre os melhores do mundo. Certamente começou por dizer: se conseguir, seja com o clube ou com a seleção, ter boas atuações ou conquistar títulos, estará entre os jogadores que nos próximos anos poderão até brigar pela bola de ouro, tanto no plano individual quanto na seleção brasileira. Prosseguiu. Ele traz muitas soluções, muita técnica, muita genialidade. Não há muitos jogadores deste nível, dessa categoria de genialidade no cenário mundial. Então destacou aí grandemente o Estevão, né, meus amigos, que teve uma atuação brilhante, aí chamou responsabilidade, cobrou o pênalti. Então Estevão aí representando demais, né, meus amigos, representando demais com a camisa da amarelinha, né, o Estevão aí foi revelado aí pelo Verdão, representando o Palmeiras nessa seleção aí. É uma das poucas coisas de bom, né, que teve nesse jogo aí, essa seleção aí de 2025, né, caminhando aí para 2026. Agora, nesse ano, não teremos mais data FIFA, seleção agora só no ano que vem. Comente o que você achou da atuação do Estevão aqui nos comentários, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!